Bem-vindas e bem-vindos ao canal da Inovação. Hoje estamos com Marcos Proença, advogado, fundador da Tamarim Consultoria, que vai falar sobre aspectos jurídicos do investimento em startups. Olá, Marcos, é um grande prazer estar com você aqui hoje para essa entrevista no canal da Inovação. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, André. Eu agradeço abrir o espaço aí do canal, enfim, uma referência aí na produção de conteúdo voltado para a inovação, para as startups. Enfim, espero discutir esse tema aí, que é um tema relevante e que a gente vem sempre que possível debatendo aí com startups, fundos, tentando aproximar cada vez mais o entendimento desses parceiros, né? Então, Marcos, perfeito. Você tem grande experiência, né, nessa área de investimento. Você podia falar para a gente quais são os maiores desafios desse processo de investimento? Eu imagino que não seja fácil, né, alinhar as expectativas do investidor com as da startup, né? E não apenas no que diz respeito ao valuation, né, que já é uma outra questão. Não, com certeza, André. Eu gosto sempre de começar debater essa pergunta, que é uma pergunta super importante, lembrando que o investimento em startup ele não é um investimento que ele é feito, na maioria das vezes, no mercado regulado. Então, você tem uma característica que é uma assimetria informacional muito grande entre os participantes, né? O fundo não conhece tanto da vida do empreendedor, enfim, o empreendedor ele muitas vezes não está tão próximo da rotina do fundo, né? Então, eu acho que é super importante ter nesse momento uma aproximação do conhecimento, né? Então, o empreendedor buscar entender cada vez mais a cabeça do investidor, o que ele está buscando, que tipos de investimento, né? Que tipos de cheque que tem disponíveis para ajudar ele nessa rotina do financiamento, e ao mesmo tempo, enfim, quem for fazer um investimento em si, entender a rotina, entender os riscos, entender a jornada empreendedora e fazer com que as expectativas estejam cada vez mais alinhadas, né? Para que, enfim, um possa somar ao outro e ambos dividirem aí o fruto, enfim, da startup, né? Eu acho que é muito dessa aproximação, né? De ter um alinhamento muito claro entre o que cada um espera com esse investimento, né? E, ao mesmo tempo, cada vez mais manter uma rotina em que haja uma confiança para lidar com essa assimetria informacional que é característica nesse tipo de investimento. Legal, Marcos. E quais são as principais etapas, né, desse processo de investimento? Desde a identificação da oportunidade até a realização efetiva, né, do aporte de capital. Não, essa é uma pergunta super válida, André. Eu agradeço aí abrir o espaço para a gente debater esse ponto, né? Eu gosto sempre de separar o processo de investimento em três grandes etapas, né? A etapa pré-negocial, a etapa negocial em si e o pós-investimento, né? A pós-negociação daqueles termos de investimento de um determinado investidor e de um empreendedor, tá? Na etapa pré-negocial, eu gosto sempre de conversar com os empreendedores sobre esse aspecto que você tem que se fazer presente nos eventos, nos rankings, para que o investidor potencialmente descubra o que você está fazendo, né? Não é um mercado em que você tem enfim, um mercado regulado e que as informações estejam amplas e dispersas por aí, né? Então, pesquisar, participar de rankings, participar de eventos é essencial para você entrar no filtro dos potenciais investidores, né? E aí, entrando no filtro dos potenciais investidores, é importante também que o empreendedor entenda o que cada investidor está buscando. Ah, o investidor está buscando uma rentabilidade de 10 vezes, o investidor está buscando, eventualmente, num CVC, por exemplo, que aquela startup desenvolva algo estratégico para aquele parceiro, enfim, para aquele corporate específico. Então, acho que é importante o empreendedor identificar esses filtros e participar ativamente ali da busca. Do lado do investidor, a mesma coisa, né? A gente brinca que o investimento em startups, ele é não é um asset class, né? É um access class. Você, enfim, tem que buscar as oportunidades onde elas estiverem, seja em faculdades, enfim, em pós-doutorados, pessoas que estejam desenvolvendo isso em incubadoras, em aceleradoras, aonde estiver. Então, é super importante que os investidores sejam proativos em buscar essa informação onde que ela esteja. Tá? E aí, passando um pouco mais sobre essa parte de pré-negociação,
muitas vezes o que acontece ali do ponto de vista jurídico é você, enfim, empreendedor, potencial investidor, assinarem um acordo de confidencialidade e começarem a discutir determinados termos do que seria aquele potencial investimento, né? E aí não só termos de valuation, tá? Muitas vezes os empreendedores focam apenas no valuation, mas são condições. O que aquele investidor vai trazer para a mesa? Vai ser um smart money? Vai ser um acesso? Vai ser uma vivência que aquele potencial investidor já esteve e que pode acelerar a jornada empreendedora? Então, é super importante que os empreendedores tenham esse ponto de vista também. Então, essa parte de pré-negociação, você muitas vezes faz esse approach do que cada um vai trazer para a mesa e, em si, tendo ali um fit, né, algo que as partes identifiquem que vale a pena prosseguir, você, no geral, assina esse acordo de confidencialidade e, por vezes, você assina um memorando de entendimentos, que é basicamente quais vão ser os principais aspectos daquela negociação para você passar para a segunda etapa, que é a negociação em si dos termos e dos acordos. Tá? E aí pode envolver essa segunda etapa uma diligência mais profunda, tá? Uma diligência sobre quem são aqueles sócios, uma diligência muitas vezes técnica, tá? Sobre se aquele produto efetivamente faz o que ele está prometendo, né? Aquela startup está resolvendo efetivamente aquele problema, né? Pode ser uma diligência sobre quem são aqueles sócios, como que eles lidam entre si, tá? Então, é super comum esses serem tópicos em que o investidor vai estar buscando durante essa diligência. E, em paralelo, muitas vezes o que acontece são as negociações dos contratos em si. Pode ser um acordo de investimento, um instrumento de opção, um contrato de conversão, por exemplo, tá? E aí, nessa etapa também, muitas vezes você coloca ali determinadas condições. Olha, você vai precisar, empreendedor, resolver esses aspectos para o investimento acontecer. Ou essas etapas precisarão levar aqueles investimentos específicos. Então, no geral, isso são chamadas de condições suspensivas e você trabalha isso também nesses acordos que você assina. E no pós-negociação, é uma etapa que é super importante e que os empreendedores e os investidores não podem deixar de lado. Tá? O pós-investimento é uma oportunidade de você manter aqueles investidores, manter os empreendedores engajados com o seu processo, tá? É uma possibilidade de aproximação e muitas vezes é justamente a etapa em que há uma criação de valor mais clara, tá? Enfim, há efetivamente o que foi prometido nos contratos sendo trazido ali à baila, sendo concretizado, tá? Então, nas etapas do pós-investimento, é super importante o empreendedor estar ciente do que efetivamente são as obrigações de envio de informações, obrigações, por exemplo, de trazer determinadas decisões para a vida do investidor. Tá? Isso pode estar contratualmente estabelecido, muitas vezes, ou está, tá? Dependendo do investidor. Então, acho que é super importante o empreendedor estar ciente de quais são as suas obrigações, mas, além das obrigações contratuais em si, saber utilizar toda essa rede do investidor, tudo que foi prometido ali de smart money, também nessa etapa de pós-investimento. Perfeito, né? É um processo complexo, né? Você poderia destacar algumas cláusulas relevantes desses contratos de investimento? Com certeza, André. No geral, cláusulas que os empreendedores normalmente estão atentos são aquelas cláusulas em que diz exatamente qual o valuation, ou se a depender da estrutura contratual, como que vai efetivamente ser calculado aquele valuation da rodada. Tá? Mas o que eu gosto sempre de frisar para os investidores, para os empreendedores e para os investidores, é que o valuation ele pode estar ligado a algumas outras cláusulas. Por exemplo, uma cláusula que ficou super comum em contratos de investimento são cláusulas de liquidação preferenciais, tá? Em que o investidor ele tem uma preferência em determinados eventos de venda ou liquidação da empresa em detrimento ali dos fundadores e de potenciais outros investidores de outras etapas, tá? Isso também está ligado a um valuation, mas não é tão claro para o investidor. Outra cláusula que é super importante o empreendedor estar atento são cláusulas ligadas à antidiluição, cláusulas em que o empreendedor precisará, caso faça uma rodada a um valuation abaixo do que foi aquela rodada que o investidor entrou, entregar mais equity para compensar essa rodada, enfim, a um valuation mais baixo. Mas, além dessas questões, eu gosto sempre de frisar as cláusulas ligadas à governança, tá? Cláusulas, por exemplo, de estabelecimento em que o investidor vai ter algum assento em conselhos, conselho consultivo, conselho de administração futuramente, né? Então,
cláusulas ligadas à governança são super importantes para os empreendedores e para os investidores estarem atentos, porque elas vão estar muito ligadas àquilo que eu comentei do pós-investimento, da criação de valor. E é essencial que o empreendedor tenha em mente o que ele efetivamente está entregando em termos de governança e de tomada de decisão. É um determinado veto em um assunto? É, eventualmente, receber informações e participar por parte ali do investidor, somando, abrindo portas, passando a experiência que ele tem naquele determinado mercado? Então, acho que essa compensação, junto com os fatores financeiros em si, é super importante o empreendedor estar atento. Tá? Outra cláusula que eu acho que é essencial são aquelas cláusulas de declarações e garantias, tá? Em que o empreendedor ele afirma determinados fatos da sua empresa. É super importante o empreendedor estar atento sobre o que ele está efetivamente dizendo, porque isso pode ter repercussões jurídicas e, eventualmente, de sanções. Tá? Então, acho que olhar o contrato como um todo, a depender do seu momento de captação, a depender do risco que você está tomando enquanto investidor, é essencial. Mas as cláusulas financeiras, as cláusulas de governança, essas cláusulas ligadas às declarações e garantias, eu acho que são ali 3 conjuntos de cláusulas que eu gosto sempre de frisar em uma negociação contratual. Perfeito, né? Quer ser investido, vai ter que ter algum grau de governança, né? Isso aí não tem jeito e é até bom para a empresa, né? A empresa se profissionaliza. Só para a gente encerrar aqui, Marcos, você comentou sobre uma variação aí no percentual, né, em relação ao valuation da empresa que pode acontecer. Isso pode acontecer tanto para aumentar a participação do investidor, como você citou, né? Acho que foi o exemplo que você deu, mas também para diminuir caso o empreendedor atinja alguma performance, né? Também é possível, né? Exatamente. Eu acho que varia. O legal do mercado de investimento em startups é que muitas vezes você vai criando conceitos ao longo do tempo, né? Lá atrás, por exemplo, o conceito de SAFE, né, que agora se popularizou no mercado com misto e outros contratos, ele nasceu justamente para lidar com a insegurança, enfim, e com a falta de clareza sobre a jornada da startup. Então, basicamente, nesse tipo de contrato, você postergava a definição do valuation mais para frente. Foi uma ideia muito relevante, enfim, foi criada lá na Y Combinator, que é uma aceleradora super famosa lá nos Estados Unidos, justamente para lidar com essa incerteza sobre a jornada. Eu, empreendedor, não estar entregando muito nesse momento de participação e eu, investidor, ter efetivamente uma clareza ali do que eu vou estar recebendo na frente, mas sem que isso matasse a jornada do empreendedor. Enfim, com ele entregando muito equity no começo. Então, eu acho que soluções que busquem ali uma equiparação, enfim, algo que seja mais salutar para a rotina do empreendedor e para o próprio investidor, eu acho que são super bem-vindas. Eu já vi modalidades dessa forma de equilíbrio, enfim, em participação societária ao longo do tempo. Né? Então, eu achei muito interessante esse seu comentário, André, e eu concordo 100%. Tá? Eu acho que é muito importante, o que eu falei lá no começo também, André, que o empreendedor entenda a cabeça do investidor, né? Enfim, entenda a tese de investimento, entenda o que ele está buscando com aquele investimento e, por outro lado, que o investidor também conheça cada vez mais a rotina do empreendedor, a rotina enfim, de insegurança, a rotina de incerteza que ele vai estar no dia a dia, e que também não peça, eventualmente, rotinas operacionais que acabem atrapalhando o desenvolvimento da empresa. Então, acho que cada vez mais ter essa aproximação entre o conceito da cabeça do investidor, a tese de investimento, o que ele está buscando, e o empreendedor passando também a vivência dele, trazendo o que é o dia a dia de uma startup, para também ele passar as informações corretas no tempo correto, eu acho que, enfim, isso é super relevante. E aí eu parabenizo também o canal da inovação por trazer cada vez mais esse tipo de discussão à baila. Obrigado aí mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço, André. Muito obrigado. E você que nos assistiu, inscreva-se no canal da Inovação, curta e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.